Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João, no capítulo 5, versículo 30, 31 e 32, que diz assim: Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Segundo ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, mas a do Pai que me enviou. E se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que dá de mim. Então a palavra de Deus nos fala hoje, nesse dia, que o Senhor mesmo, ele dá uma... Ele nos mostra nessa palavra que por mais que a gente diga a verdade, né, a gente não precisa se vangloriar dessa verdade que a gente prega. Porque o Senhor diz assim, olha, eu não, se eu disser, não vão crer em mim, mas aquele que ouve de mim vai testificar por mim. Assim acontece com nós. Então, aqui nós vemos que o Senhor ele está dizendo a respeito de pessoas que não crê nele, né? Principalmente a família dele, que não cria nele, e aqueles que eram próximos ali, que conhecia ele. Então, que o testemunho dele não era verdadeiro, mas o Senhor sabia que o testemunho dele sim era justo e verdadeiro, porque ele não fazia a vontade dele, mas o Pai que enviou ele. Então Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para que testificasse, para que falasse a verdade, para que mostrasse o juízo para o povo de Deus, para que o povo de Deus vivesse na verdade, no juízo e fazer a vontade dele. Então Jesus diz, olha, eu venho porque foi o Pai que me enviou, ele é que é justo e eu faço a vontade dele. Então, se eu falo por mim mesmo, eu não é que ele fala por mim, não estou falando que ele está falando a palavra. Eu estou falando que se ele ficar se vangloriando da palavra, as pessoas ficam pensando que ele fica se vangloriando da palavra, não vão dizer que a palavra que ele está falando é verdadeira. Então ele não precisa ficar se vangloriando da palavra dele. Simplesmente ele faz a vontade do Pai e outro que vai dar testemunho. Se ele faz a vontade do Pai e acontece um milagre, acontece uma cura, então esse testemunho, uma libertação, esse testemunho não precisa o Senhor ficar falando. Isso ele está dizendo para nós hoje, que todo aquele que o Senhor dá autoridade para poder pregar a palavra, e se você vai em algum lugar, e se Deus te dá autoridade, o mal cai por terra, a enfermidade sai, o paralítico é levantado, uma cura é feita. Então o Senhor está dizendo assim, eu faço somente a vontade do Pai e eu deixo que os outros testifiquem, que os outros digam para aqueles outros que aquele lá é verdadeiramente um servo de Deus, que aquele lá quando coloca a mão, o inimigo sai, a enfermidade vai embora. E não precisa eu ficar dizendo, eu fiz e aconteceu, e eu sou tal. Então, o Senhor está dizendo assim, que aquele que se exalta será abatido. Então, aquele que testifica, aquele outro que vai dar testemunho do que eu fiz, o Senhor está dizendo, está nos ensinando no dia de hoje isso. Que o Senhor, ele é justo, então a justiça vem de Deus.
E a vontade do Senhor é feita, mas que a gente não venha se vangloriar daquilo que Deus nos dá. Uma revelação que aconteceu, que a gente não venha querer se exaltar por isso. Deixe que o outro dê testemunho do que Deus fez, porque não foi nós que fizemos, foi Deus que fez através da nossa vida. E assim, quando aquele der testemunho, assim como Jesus está dizendo, o outro é que dá testemunho de mim. Então, vamos considerar que verdadeiramente foi vindo de Deus, porque só tudo que um servo de Deus, se o servo de Deus ora e o milagre acontece, é porque veio de Deus. Somente Deus pode dar autoridade para que isso venha se realizar, mas deixe que o outro dê testemunho. Não precisa você ficar se vangloriando dizendo o que Deus fez através das nossas vidas. A paz do Senhor e todos ficamos com Deus.